Estamos na década de 1160. Em uma região extensa, mas pouco povoada, um homem nasce à beira do rio Odon, na Mongólia. Naquela época, a região em que esse homem nasceu era dominada pelos turcos e o seu povo, que eram os mongóis, eram nômades e viviam em clãs. Eles não praticavam a agricultura e constantemente estavam em busca de recursos e alimentos. Esse garoto que nasceu em meio a todo esse caos cresceu. E mesmo analfabeto, conseguiu construir e comandar o império que contava com a maior extensão contínua de terras de toda a história humana. O seu nome era Temujin, ou simplesmente Gengis Khan. Eu sou Antônio Bocco, e essa é a história real de Gengis Khan, o pai da globalização. Seja bem-vindo ao Baseado em Fatos Reais. O contexto histórico em que Temujin nasceu era bastante diferente da nossa realidade. Esse é um período e uma parte da história que nós nem ao menos estudamos muito na escola. Enquanto uma série de coisas aconteciam por toda a Europa, onde hoje é a atual Mongólia, as coisas fluíam pela contramão. Imagine agora o seguinte cenário e situação. Você, ao invés de ter nascido no final ou início do século XXI, nasceu há 1000 anos atrás na Mongólia, onde tudo era completamente remoto. Nessa época, as pessoas não desfrutavam de absolutamente nada que envolva a nossa tecnologia. Mas para complicar ainda mais a sua situação, o local do seu nascimento era um clã de mongóis que viviam como nômades. Cada clã tinha o seu líder, chamado de Khan. E você, desde pequeno, é ensinado a usar armas como arco e flecha e a caçar animais para conseguir sobreviver. Até que aos 8 anos de idade, algo muda. Esse é exatamente o contexto vivido por Temujin. Seu pai, por ironia ou não do destino, era um desses líderes Khan, que comandava sua tribo nômade, o seu clã. Mas quando o nosso garoto tinha apenas 8 anos de idade, seu pai, Yuzejei, que também era conhecido em sua tribo como Kabul Khan, acabou sendo assassinado ao ingerir produtos que haviam sido envenenados por membros de uma tribo dos tártaros. Segundo as leis mongóis dessa época, para uma pessoa ser considerada Khan, ou seja, um líder, ela não precisava de ter descendência importante ou uma origem familiar formada por líderes. Para eles, o poder e o respeito deveria ser conquistado na força bruta. O mais forte e corajoso de toda a tribo deveria sempre se tornar o Khan e proteger os demais. Por esse motivo, após a morte de seu pai, a família de Temujin foi abandonada à sua própria sorte. Na ocasião, Temujin vivia com a sua mãe e uma segunda esposa de seu pai, além de outros 5 irmãos. Para piorar ainda mais as coisas, o clã levou todos os cavalos da família. E como bons nômades que eram, toda a tribo usava esses animais para sua intensa movimentação. Mas nesse momento, Temujin e sua família simplesmente estavam isolados. Mas apesar dos pesares, eles sobreviveram. A família abandonada do ex-líder mongol passou a caçar, pescar e coletar frutos por sua conta própria. Com o tempo, eles também receberam algumas doações de outras tribos isoladas. Afinal, eram apenas 2 mulheres e 6 crianças que viviam ali. Eles não representavam um risco e tentavam a todo custo apenas sobreviver. Temujin, ainda com 8 anos, treinou insistentemente a sua mira com arco e flecha. Aos 15 anos de idade, ele provou para quem quisesse ver que não tinha o menor medo de lutar.
Para demonstrar a sua força e garantir o respeito da tribo na qual aos poucos eles se ingressavam, Temujin acabou matando um de seus irmãos, filho de seu pai com a segunda esposa, em um confronto. Aos poucos ele foi conquistando a confiança de toda a tribo em que agora viviam. Um pouco mais velho, outra tragédia aconteceu em sua vida. Apesar de jovem, Temujin já estava casado. Certo dia, sua esposa, uma mulher chamada Bort, foi sequestrada por uma tribo inimiga chamada Merkit. Os indivíduos dessa tribo eram um antigo inimigo do pai de Temujin, uma vez que a sua própria mãe pertencia a esse clã, mas havia sido sequestrada por seu pai. Com o objetivo de reaver a sua esposa, nosso guerreiro fez uma série de aliados. Durante o seu ataque de vingança, a tribo de Merkit foi simplesmente massacrada e, por isso, acabou saindo do mapa. Esse feito lhe garantiu ainda mais notoriedade. Depois de se tornar Khan de sua tribo, Temujin adotou a meritocracia na distribuição de seus cargos. Por isso, todos os homens que queriam crescer naquele lugar lhe ofereciam toda a sua lealdade. Outra exigência sua é que, a partir daquele momento, todos que viviam naquele clã deveriam estudar o arco e flecha desde os primórdios da sua infância. O novo líder mongol foi aos poucos mostrando por que veio. Ele se tornou um importante estrategista de guerra, o que tornava o seu exército quase imbatível. Em 1204, Temujin precisou enfrentar um antigo amigo de infância que havia se tornado Khan de uma tribo rival. Por estar com menos guerreiros, Temujin armou um incrível plano psicológico. Ele equipou cada um de seus soldados com 5 archotes, que são tochas de fogo. Por isso, quando observados de longe, o seu exército simplesmente parecia gigantesco. Com essa estratégia, ele venceu a batalha. Depois desse fato, Temujin havia se tornado tão influente entre os mongóis que, por fim, foi intitulado Gengis Khan, que significa Senhor do Universo. Acredite, ele honrou esse título. Gengis Khan nunca incentivou seu povo a cultivar ou se estabelecer em um único local. O nomadismo se transformou sua maior arma. Afinal, sem comida e sem suprimentos, ele conseguia motivar seu povo a invadir novos territórios, saquear, estocar e, consequentemente, expandir-se. Nessa época, seu poder era tamanho que ele decidiu que era hora de invadir o império mais poderoso de toda a Ásia, a China. Enquanto partia rumo a Zhongdu, a capital do Império Chinês, Khan destruía, roubava e queimava tudo o que encontrasse em seu caminho. Quando invadia uma tribo inimiga, ele sempre saqueava tudo o que fosse de valor, matava os homens e solicitava que as mulheres jovens fossem entregues a ele e aos seus descendentes. Isso fazia seu exército crescer assustadoramente ao longo dos anos, visto a grande quantidade de estupros. Ao chegar na Grande Muralha da China, o líder mongol não se intimidou. Ele sabia que não poderia derrubar aqueles muros. Mas como era um excelente estrategista, bolou outro plano genial. Os mongóis interceptaram a principal entrada de alimentos do Império Chinês, acampando por meses nesse local e bloqueando qualquer passagem. Nessa ocasião, milhares de civis chineses morreram de fome. Quando a China já estava fragilizada, ele invadiu o território. Ele pegou todos os cidadãos chineses que viu pelo caminho e com eles foi criando uma assustadora barreira de escudo humano. Seus guerreiros vinham atrás e, por isso, se protegiam das flechas que eram atiradas contra eles. Durante um mês, o exército de Gengis Khan queimou, saqueou, estuprou e destruiu tudo o que encontrou pela China. Após ter conquistado esse território, a sua ganância não se saciou. Muito pelo contrário. Ela aumentou ainda mais. Gengis Khan ia pelos 4 cantos da Ásia, acompanhado por pelo menos 200.000 homens, dominando tudo aquilo que os seus olhos fossem capazes de ver. Durante as batalhas que travava, o massacre era tão intenso e o derramamento de sangue era tanto
que, para evitar que pessoas vivas se fingissem de mortas, se escondendo em pilhas de corpos, ele ordenou que todos os corpos tivessem as suas cabeças decepadas e fincadas em estacas. Gengis Khan, ou Senhor do Universo, como preferir, conquistou do Pacífico ao Mar Cáspio. Seu império foi o maior que já existiu em extensão de terras contínuas em toda a história da humanidade. Em 1227, Gengis Khan morreu em guerra, assim como todo bom guerreiro. Ele faleceu no território chinês. Ele teve o seu corpo levado de volta para sua terra de origem e, ainda em leito de morte, ordenou que 1000 cavalos trotassem sobre o seu túmulo para que ninguém nunca fosse capaz de encontrar onde o seu corpo estaria. Esse mistério, inclusive, se perpetua até os dias de hoje. Recentemente, uma descoberta feita por pesquisadores da Universidade de Oxford ressuscitou mais uma vez a história desse poderoso líder mongol. Durante um estudo que avaliava os genes masculinos dos homens asiáticos, percebeu-se que uma média de 8% da população desse continente tinha o material genético de um mesmo cromossomo Y. Como apenas os pais podem repassar esse cromossomo para seus filhos, para os pesquisadores estava claro que 8% da população de toda a Ásia havia se originado a partir de um mesmo ancestral. O que em um primeiro momento parecia um equívoco nos dados, se provou uma descoberta curiosa. Ao traçarem a árvore genealógica desse cromossomo Y, percebeu-se que ele se originou há aproximadamente 1000 anos atrás. Sabem qual região? No território que hoje corresponde à atual Mongólia. Já deu para entender, certo? Os pesquisadores afirmaram que não é possível afirmar que o gene em si surgiu com Gengis Khan, mas eles não tinham nenhuma dúvida de que Khan não só tinha esse gene, como o perpetuou de maneira estrondosa durante a sua dominação. Como nós dissemos anteriormente, a cultura do estupro era extremamente forte nessa época. Por onde passava, o exército de Khan poupava a vida das mulheres jovens para poderem se reproduzir com elas depois. Essas jovens eram levadas até o líder mongol e depois eram dadas em casamento para os homens de seu exército. Dessa forma, Khan aumentava sua tropa com os seus próprios filhos, que cresciam, lutavam e depois geravam mais descendentes ainda. Por isso, as coisas basicamente ficavam em família. Gengis Khan, sem dúvida alguma, pode ser considerado o pai da globalização. Afinal, segundo esse estudo, 1 em cada 200 pessoas que vivem hoje na Terra são descendentes diretos dele. Será que você é um deles? Eu vou ficando por aqui e aguardo você com muito mais no próximo Baseado em Fatos Reais. Até lá!